Amém, queridos. A palavra diz em Salmo 37, 3: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Quando a gente passa por uma situação como essa que a Geice está passando, como é que a gente usa esse versículo, né? Confia no Senhor, confia no Senhor. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase? Cada vez que a gente passa por uma luta, sempre tem um irmão, alguém, uma palavrinha que diz, confia em Deus. Não é? E o nosso coração, às vezes, fica nos confundindo nesse processo. O que significa isso? E Deus tem falado comigo essas, pelo menos, 3 últimas semanas, sobre confia em Deus e faz o bem. E aí eu comecei a meditar sobre esse texto, e eu vi algumas coisas, alguns irmãos falando sobre isso, e o meu coração começou a se encher de uma maneira tão grande que eu queria compartilhar com vocês uma chave de poder na nossa caminhada cristã tremenda. E a minha oração hoje é que você saia daqui e agarre essa chave e não solte nem um minuto, porque nessa vida nós vamos passar por essas situações similares, onde a gente não tem recurso, a gente não tem o que fazer. Quem pode evitar algo como isso que aconteceu com a nossa irmã, não é? A gente diz assim, se a gente se alimentar bem, se a gente tomar bastante água, se a gente tomar todas as coisas e os exercícios que temos que fazer, nós estamos garantidos que nada vai acontecer conosco. E aí a gente se surpreende com pessoas saudáveis, às vezes atletas, que entram num processo terrível, que tem um infarto no meio do campo, e você assusta, porque você diz assim, o que é que está acontecendo aqui? Ele fez tudo certinho. Como é, em uma ocasião eu estava vendo um repórter na televisão dizendo, mas doutor, esse homem fez tudo certo, ele era saudável, não tinha nada no coração, como é que ele pode ter tido um infarto no meio do campo? E o médico tentando explicar algumas coisas, até que o médico se rendeu e disse, nós não somos Deus, Deus decide. E foi interessante porque geralmente está se tirando Deus e o nome de Jesus desses eventos, as pessoas não querem falar sobre Jesus, e é uma coisa muito triste que acontece. Mas sabe, queridos, cada um de nós tem um mapa. Quando Deus nos gera no ventre da nossa mãe, a Bíblia diz que os nossos dias foram escritos sem que nenhum deles faltasse. Aí ele pegou o mapa da Andréia e disse, ela vai nascer aqui, ela vai andar esse caminho, ela vai casar com o Dene, aqui vai ter uma ladeira, ela vai subir, vai descer, aqui vai ter um acidente ali naquele lugar. Aqui ela machucou a perna andando de bicicleta e foi uma roncha muito feia. E Deus vai desenhando aquele mapa, um mapa que quando você recebe a Cristo, ele tem um final. Quando o Espírito Santo passa a viver dentro de você, tem um destino. Quando você anda só, sem Deus, tem outro destino. Não que Deus tenha escrito esse outro destino. Nessa estrada, tem um momento em que eu decido. E Deus permite que seja assim. Todos nós aqui temos uma história para contar. Mas nós não somos capazes de termos uma ideia exata do que vai nos acontecer amanhã. Quando eu entrei aqui na igreja, eu falei com Lurdinha, que é a discipuladora de Geice, e ela disse, eu não consigo entender, pastora. Ontem à tarde nós conversamos muito, ela estava muito bem. Sabe, queridos, nós não sabemos o que vai acontecer na próxima semana. Nós temos planos. Vamos para a faculdade, vamos trabalhar, vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Deus sabe. Deus desenhou o mapa. E sabe, meus amores, a nossa vida na Terra aqui passa por relacionamentos. Não é verdade? É muito interessante. Desde que a gente nasce, a gente tem família. Às vezes a gente fica, por que eu nasci naquela família? Mas a gente tem família, a gente nasceu em algum lugar, não é assim? Amigos, relacionamentos comigo mesmo. Eu começo a me classificar como eu sou, quem eu sou, se eu sou isso, se eu sou aquilo, de acordo com tudo que aconteceu no meu desenvolvimento. E sabe, aconteceu, talvez com todos nós aqui, algo que foi o encontro com Deus. Eu comecei a entender que deveria haver um propósito para mim nessa vida. Por que eu existo?
O que é tudo isso? Né? Eu passei por isso com 14 anos, comecei a pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que me aguarda? Eu vou ficar velha, igual a minha avó um dia, e eu vou morrer? Que vida sem sentido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E eu comecei a conversar com Deus. Eu vivia numa família estável, meu pai é médico, e provia a gente de todas as coisas, mas havia um oco aqui dentro do meu coração que não fazia sentido a vida. E nessa época eu comecei a falar com Deus e dizer assim, Senhor, se você existe, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito disso tudo? Qual é a razão da minha vida? Eu não lhe conheço, eu não sei quem você é, eu escuto falar sobre você, mas dentro de mim tem um vazio que nada enche. Eu tenho uma vida regular, estável, pai, mãe, irmãos, não falta nada na minha casa, mas há um vazio dentro de mim. E eu comecei a falar com esse Deus, se você existe, eu quero te conhecer dentro de mim. E foi incrível, porque numa reunião de jovens, eu tive um encontro pessoal com Jesus. Não foi nada místico, não foi fumaça em lugar nenhum, mas a presença dele entrou no meu coração. Eu entendi que ele tinha um propósito para a minha vida e que ele me amava, inexplicavelmente, porque eu nunca tinha feito nada por ele, mas ele me amava, como ele ama você, como ele ama o seu coração e a sua história, porque ele escreveu. Nós temos histórias diferentes. Se a gente começasse a dividir o microfone, cada um teria o seu passado, a sua história para contar, suas dores, as suas lutas, porque faz parte de viver nessa vida, ter lutas, termos relacionamentos bons, outros nem tanto, alguns frustrantes, decepcionantes. Faz parte de viver nessa terra, tudo isso, não é? Fora toda essa realidade, existe algo que nasce conosco. A Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado, ou seja, aquele vírus que me dá vontade de ser egoísta, de ter mais do que você, de ser melhor do que você, entrou. Você não precisa ensinar uma criança a mentir, faz parte da sua natureza pecaminosa, do ser humano que ele é. Às vezes a mamãe chega junto da criança e diz, o que é que você está escondendo? Nada. Ninguém ensinou isso a ela, isso é uma expressão natural da sua carne. E aí, nós atravessamos essa vida e começamos a andar com todo esse histórico até o dia que a gente conhece Jesus. E no Salmo 139, versículo 14, diz assim, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto eu fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Diga assim, todos os meus dias. Foram escritos sem que nenhum deles existisse ainda. Olha que coisa. Jeremias 29, 11 diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, Deus construiu, quando você ainda nem conseguia raciocinar, um projeto de mapa para a sua vida. E a Bíblia diz aqui que todos os dias foram escritos sem que nenhum deles faltasse. Aí você diz, pastora, mas eu fiz tanta coisa errada nessa vida, Deus escreveu isso? Não, Deus não escreveu o seu pecado, o projeto era outro, mas a misericórdia dele nos alcançou, nos fez conhecê-lo de perto, se revelou a nós, trouxe o Espírito Santo para habitar dentro da gente, e isso foi maravilhoso. Quando eu ouço as pessoas falarem sobre o seu encontro com Deus, é algo que me faz chorar. O batismo é um momento para mim extremamente significativo. Eu não consigo ir num batismo sem me emocionar, porque eu olho aquela pessoa dentro da água e dizendo assim, hoje eu faço uma aliança com Deus expressa diante de todos. Aí ela começa a falar, sabe, eu lembro muito de Kleber nessa época, porque foi um batismo que a gente chorava do começo ao fim, ele confessando o Senhor e gritando, aquele homem grandão, mas com o coração cheio de paixão. E é algo que o Espírito Santo faz, não é uma decisão religiosa, agora eu faço parte da igreja tal, não, é algo sobrenatural. O Espírito vem ao nosso coração, a gente entende o sacrifício de Jesus na cruz e a porta que ele abriu
para somente aqueles que quiserem entrar, não é algo imposto. Mas naquele dia, o Senhor começou a trazer revelação àquele projeto que Ele fez para você. E é interessante porque a gente nasce de novo e aceita Jesus, o primeiro impacto é muito grande, a gente chora, a gente entende que entrou num universo fantástico, você entrou num universo de libertação. As pessoas que não conhecem Jesus, às vezes, quando vê você convertido, acham que você entrou numa limitação, num prédio, como se você estivesse numa prisão. Não entende que o tamanho de Deus é infinito. Você entrou num lugar de libertação, é outra coisa. Sua vida começa a fazer sentido. E aconteceu isso comigo e com todos aqueles que conheceram e passaram por isso. Mas sabe, esse novo nascimento passa por uma rendição integral. Quando a Bíblia diz assim, confia no Senhor, é uma entrega total. Hoje nossos irmãos estão passando por essa luta com a Geise, não é? E é aquela hora do desafio. O que vai acontecer? Porque a gente não tem ideia do que vai acontecer amanhã, nem depois. Mas há uma determinação, uma orientação clara na Bíblia de que eu preciso orar, confiar. Porque não há médico como o médico dos médicos. E se Deus disser assim, vai viver e não vai ter nada que vai ficar de sequela, ela vai estar conosco aqui brevemente, inteira, fazendo a obra e testemunhando do que Deus fez. Mas Ele é Senhor e Ele nos ama. Ninguém ama a Geise mais do que Ele. Ninguém. E Ele desenhou o mapa dela. Como desenhou o meu e desenhou o seu. E a palavra diz assim, você está passando por lutas? Confia no Senhor e faze o bem. Lê comigo esse versículo, Salmos 37, 3. Vamos lá? Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. E o que é isso, pastora? Confiar no Senhor é se sentir seguro, despreocupar. Aí você diz assim, mas como é que eu faço isso numa situação como essa que minha irmã está passando? Olha só, a Bíblia não está dizendo que eu não vou ter medo, que não vai me dar uma certa insegurança, que quando eu passar por algumas situações que eu não posso resolver, eu não vou tremer. Ela não está dizendo. O que ela está dizendo é assim, cada vez que eu viver situações que eu não posso mudar, confie no Senhor e faça o bem. Olha que coisa tremenda, que revelação do Espírito. Como é que eu faço isso de uma maneira prática? Salmo 56, 3 diz assim, mas quando estiver com medo, o que é que eu tenho que fazer? Confiarei em ti. Escuta, confiar em Deus não é uma mudança de sentimento, é uma decisão. Quando eu sentir medo, porque o medo vem, quando a gente vê um filho enfermar, quando você vê uma situação financeira cair, quando eu perco o meu trabalho, a primeira sensação é uma insegurança e medo. Mas o salmista está dizendo assim, quando eu estiver com medo, eu vou tomar uma decisão. E qual é a decisão? Confiar em ti. Essa é a parte que eu vou fazer. O medo eu não posso anular completamente. Mas qual é o primeiro passo que eu vou dar quando meu coração tremer? A Bíblia está dizendo assim, eu vou confiar em ti, Senhor. Não é interessante que é algo que eu decido? Eu sempre vou ter outra escolha. Mas sou eu que resolvo qual delas eu vou acatar. Então vamos trabalhar para a gente ver de uma forma prática como é que eu faço isso. Como é que eu confio no Senhor e como é que eu faço o bem para receber todo o benefício e todas as bênçãos que são correspondentes a isso. Por exemplo, hoje, Deus separou cada pessoa que deveria estar aqui. E Ele quer lhe entregar algo que pode transformar a sua vida completamente. Porque na luta, vocês vão ter, na vida, aflições. Mas tenham um bom ânimo, uma mente voltada para mim, porque eu venci o mundo. E Ele quer lhe dar na mão o que eu faço quando eu estiver passando por algo que eu não posso mudar. Ele está dizendo, decida confiar.
Às vezes, quando a gente está no trabalho, a gente começa a sofrer perseguição. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, só a gente que ouviu. Tem um colega, tem um chefe, tem alguém que começa... Aí você vai precisar de lembrar desse versículo. Confia no Senhor e faz o bem. Pastora, confiar no Senhor eu até acho legal, mas fazer o bem para aquele sujeito? Como é que eu vou fazer o bem para esse sujeito? Se ele está me injustiçando, me maltratando, querendo mudar a situação, a palavra de Deus é confiável. Ela está dizendo assim, se você confiar no Senhor e continuar fazendo o bem, as coisas vão mudar. Tá bom, decidi, pastora, eu vou confiar no Senhor e vou fazer o bem. E o que é fazer o bem? Cada vez que ele chutar minha canela, eu fico quietinho, é isso? Quando ele armar uma mentira contra mim, eu não faço nada? O que é fazer o bem? E aí é onde a gente precisa trabalhar um pouco com a palavra. Fazer o bem está associado a amar com o amor de Deus. Desafiante, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou seu próprio Filho por amor de mim, quando eu ainda era inimigo dele. Agora piorou um pouco, né? Porque se eu tenho uma situação qualquer e eu não posso fazer absolutamente nada, mas escuta, quando Deus amou o mundo, Deus fez. Então tem algo que eu tenho que fazer. Para que eu faça o bem, não é algo que eu fico parado esperando alguma coisa, é algo que eu me levanto e atuo. Porque o amor de Deus é a ação visível. Ele nos amou de um jeito tão profundo que deu. Ele não nos amou de um jeito tão profundo que esperou. Não, Ele deu. Quando nós ainda éramos inimigos. É mais profundo do que o que a gente está ouvindo aqui. É alguém que falou uma mentira contra mim, para o meu chefe, uma mentira deslavada, e eu sou chamada para falar sobre ele. E eu falo para o meu chefe assim, deixa eu lhe dizer, ele é muito qualificado nesse negócio. Mas eu não tinha que me defender? Você fez o bem para aquela pessoa. Quem é que vai lhe defender? Você acha que quem lhe defende melhor, você mesmo ou aquele que viu todas as coisas? Isso se chama andar por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que eu creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o amam, daqueles que confiam no que Ele está dizendo. Então, queridos, o que Deus está nos dando hoje aqui é algo que sou eu que tenho que decidir. Não é o acaso, não é a minha defesa da minha própria justiça. Você acha que é certo, pastora? Aquele sujeito chegou no meu chefe, me falou mal de mim e detonou o meu progresso ali dentro. Aí eu vou chegar e vou falar uma coisa boa desse cara? Exato. Você não tem que fazer. Mas se você quer ver o resultado que a Bíblia nos dá, na sua vida prática, no seu mapa, esse caminho você tem que escolher. Ai, pastora, sabe, tem uma pessoa na igreja que eu não vou com a cara dela. Essa é a pessoa que Deus quer que você a ame. E que diga, Deus, Senhor, eu quero fazer uma declaração de amor a Ti. O Senhor conhece meu coração? O Senhor sabe como é que eu me sinto com relação àquela pessoa? Eu vou fazer o bem a ela, todas as oportunidades e todas as ideias que o Senhor me der para fazer bem a ela, eu vou fazer. Porque eu quero fazer uma declaração de amor a Ti, o Senhor merece todo o meu amor. Silêncio profundo, é duro ouvir, pastor. Não tem outro caminho, queridas. Nesse mapa de Deus, não tem acordo com Deus sem confiar nele de todo o coração e fazer o bem. Vamos mais um pouquinho. 1 Coríntios 13. Todo mundo já ouviu. Às vezes a gente vê em cartõezinhos, né? Manda um presente e bota 1 Coríntios 13. É uma coisa muito linda, né? Eu amo esse capítulo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 4, assim: o amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera,
não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Fazer o bem é amar com o amor de Deus. É uma coisa tremenda, porque você vai entender o que é que está sendo dito aqui. Olha que coisa impressionante. Nós somos limitados quando nós dependemos somente do que a gente entende. Não é justo, pastora, não é justo que aquela minha vizinha tenha feito isso comigo e eu tenha que fazer o bem para ela. Então, esse entendimento humano dessa terra, olho por olho, dente por dente, Velho Testamento, que eu aproveito para citar a Bíblia, para mostrar que o Novo Testamento, a graça do Senhor modificou, ele aprofundou a nossa relação com Deus e o entendimento do que é que Jesus fez na cruz quando ele morreu por mim. Agora, veja que coisa incrível. A gente, quando depende do nosso senso de justiça, a gente fica prejudicado nesse mapa. É como se a gente estivesse andando numa estrada para chegar naquele lugar e a gente desse uma desviada de rota. Sabe, quando você sai da estrada e você não tem ideia do que é que vai acontecer no meio da estrada ali, porque você saiu da rota, funciona mais ou menos assim. Eu atraso o meu caminho, eu não usufruo do benefício daquele espaço que eu saí fora, eu perco algo que Deus queria me dar naquele pedaço e eu perco tempo precioso de intimidade, de crescimento com Deus. Olha o que é que a Bíblia diz assim, em Provérbios 3:5. Você pode ler comigo? Está aí na tela, né? Confia no Senhor. Está vendo? Vamos lá? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Cada vez que o seu entendimento disser, não é por aí não, sai da rota. Eu não posso escutá-lo. Eu preciso ouvir o que sai da boca de Deus. Porque é esse lugar que vai me levar para o destino que eu quero chegar. Então, veja só, confia no Senhor e não ponha estribo. Estribo é aquele negócio de cavalo, né? Que você bota o pezinho e freia assim. Uma coisa dessa, não é? Eu acho que é isso. Não é? Não se apoia aí. Porque esse lugar é um lugar que vai lhe trazer prejuízo. Então, como é que eu faço o bem na prática? Então, voltando para o texto, diz assim, seja paciente. Sabe o que é ser paciente? É aquele que suporta as ofensas, as injúrias dos outros, aquele que é moderado, tardio em vingar-se. Aí eu fui para essa palavra no original, tardio. Sabe o que é ser tardio em vingar-se? É ser inativo. Mas a gente passou a vida inteira dizendo, esse cara é um trouxa, leva na cabeça e não faz nada, não é assim? Inativo. Aqui não é um lugar de ser bobo, tolo, mas é um lugar de consciência. Eu sei que eu tenho o direito de me vingar, mas eu não vou fazer. Humanamente falando, eu não vou fazer. Eu preciso crer que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo. É como se alguém viesse lhe agredir e você olhasse para ele. Você já pensou que reação de Deus quando vê um filho dele injustamente sendo agredido e ao invés dele agir como Deus não quer que ele haja, ele olha para o Senhor e diz, eu confio no Senhor. E eu vou fazer o bem para essa pessoa. Desmancha o coração de Deus de paixão por mim. E é essa chave que o Senhor quer. Ele está dizendo, você precisa ser paciente. Paciente, a gente acha que é alguém que fica assim parado. De uma certa forma, sim. Mas não na questão do que eu devo fazer, mas na questão do que eu não devo fazer. Aí eu fico inativo. E Deus se move. Porque cada vez que você se levanta para se defender, você já defendeu. Você não deu a oportunidade de Deus dizer, chá comigo, eu resolvo. Aí, a Bíblia fala sobre ser gentil, usar de bondade. Eu tive uma
no Brasil uma menina que eu estava cuidando nessa parte emocional, espiritual, e nós chegamos a levar ela para casa. Eu compartilhei isso uma época com a igreja, e nós cuidamos daquela jovem. O pai dela era um louco e bêbado, e eu fiquei alguns meses com ela, eu, o pastor, nossos filhos, e eu cuidando como uma filha. A mãe dela me autorizou. E eu lembro que numa das ocasiões que ela já tinha voltado para casa, já estava mais inteirinha, eu continuei aconselhando. E eu fui, uma ocasião, eu estava com ela no escritório pastoral, com outro pastor, irmão, comigo. E a gente conversando, e ela deu uma raiva nela de mim, de uma hora para outra, assim, mas uma raiva, uma raiva, uma raiva. Ela olhou para mim e disse: eu lhe odeio, não aguento mais você, eu quero. E aí Deus me deu a graça de ser inativa nessa hora. Eu parei, sabe aquela oração de 3 segundos? Eu disse: Senhor, o que é que eu faço aqui? E eu ouvi uma frase, ele disse: dê um abraço nela. Queridos, eu olhei para ela e disse assim: eu posso lhe abraçar? Essa menina veio para cima de mim, me abraçou minha cintura, chorando, abraçou. E o pastor, coitadinho, não estava entendendo nada, que estava do lado ali. E ele só saiu. E ela dizia: por favor, não desista de mim, não desista de mim, não me desista de mim. E aí choramos as duas juntas ali. Mas se eu tivesse reagido como a carne diz, porque eu podia ter dito: você passa meses na minha casa, eu deixei de ficar com meus filhos para ficar com você, você é uma ingrata. Normal, né? Pessoa se dá. Mas Deus não chamou a gente para viver uma vida normal. Ele chamou para viver aqui como se já estivesse vivendo lá, com o caráter de Deus, com o amor do Senhor, tratando o meu irmão diferente, porque bater de volta é fácil, todo mundo faz, mas Deus está esperando aqueles que dizem assim: eu vou ficar inativo, e eu vou amar com teu amor o meu irmão que acabou de pisar no meu pé. O que o Senhor quer que eu faça mais? Eu vou fazer. Deus vai lhe dar ideias, faça. Porque na hora que você fizer, você não está dizendo àquela pessoa que ela está certa, que ela é boazinha, você está dizendo: Jesus, eu te amo. E aí você vai ver o coração de Deus saltar, olhando para você, porque você passou por uma prova dura. Aí tem um outro. O que é que a gente está falando? Nós estamos falando sobre fazer o... Sabe de uma coisa? A gente está prejudicado. Porque quando nós saímos dessa porta aqui, o Espírito Santo que nos ama diz: então, agora você sabe. Você não sabia? Não, agora sabe. Confie em mim e faça o bem. E o que é fazer o bem? Você pode reler 1 Coríntios 13 inteiro e conversar com ele de novo. Senhor, me diga, o que é que o Senhor está esperando que eu faça? Eu vou fazer. E aí, queridos, você vai ver o mover de Deus sobre sua vida. A Bíblia diz: tudo sofre. Tudo sofre. Aí eu fui para o original da palavra, no grego. Ela diz assim: sabe o que é tudo sofre? Assim: não, pastor, é assim, pisa no pé e eu fico lá parada aguentando. Tudo sofre, quando você vai para o original, é assim: coberta, telhado. Negócio mais estranho, né? Como é que a pessoa traduz do grego para o português telhado? Tudo sofre, telhado. É simples, presta atenção. Ele diz assim: para cobrir, proteger, abrigar, preservar, acobertar com silêncio, manter segredo, esconder, ocultar dos erros e faltas de outros através de um ocultamento, manter longe algo que ameaça, se manter firme contra, resistir contra, aguentar, tolerar, evitar. Aí você diz assim: pastor, então quando eu vi uma pessoa fazendo uma coisa errada é para eu esconder? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está falando que você anda com o irmão. O irmão está passando por uma dificuldade. Não, pastor, eu sou sincera, eu abro logo, eu chego para as pessoas e já digo: você sabe o que é que o irmão está fazendo? Blá, 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 blá. Não tem nada a ver com fazer o bem. Nada. Telhado. Meu irmão está passando por uma luta, eu estou lá, eu cubro ele.
Eu vou chorar com ele e vou dizer: meu irmão, conte comigo, nós vamos sair desse lugar. Muda a história, né? Um marido e uma esposa andam juntos. O marido tem uma situação que ele passa, ou a esposa: vou abrir para o meu GE. Não é assim, querido. Eu preciso levantar meu irmão. Ele é meu irmão em Cristo antes de ser meu marido. Ele é alguém que vai passar a eternidade comigo. A minha esposa tem mania de... Aí agora, não, vou falar com a pastora, vou contar a história toda. Não, ame como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Aí tem passos bíblicos. A pessoa decidiu viver uma vida de prostituição. Aí eu vou lá, trabalho, ajudo, sabe? Aí ultrapassou, aí eu preciso de ajuda. Eu vou para uma pessoa para me ajudar. Telhado, tudo sofre. Você já pensou nisso como um telhado? Como alguém que vai cobrir, para restaurar, para levantar? A palavra de Deus diz que fazer o bem não é escancarar a vida do outro. Sabe uma coisa, eu sou sincera, eu digo mesmo. Isso não é amar. Então é para eu esconder um pecado por toda a vida? Não, tratar. Telhado, ele existe para que a chuva que cai, ela não toque no que tem dentro da casa. Mas se aquele granizo que vai cair 1 mês, 2 meses, ela vai quebrar aquele telhado, não é assim? Então existe uma forma de tudo sofre, que nós precisamos de conversar com Deus a respeito especificamente do seu mapa. Senhor, agora eu vou entrar na tua presença. O Senhor sabe que eu tenho sofrido esta situação. Como é que eu tudo sofre? O que o Senhor espera que eu faça nessa situação? A gente tem muita pressa, a gente vive num mundo de pressa. É micro-ondas, né? Leite instantâneo, né? Bate o negócio, já está pronto. Mas, sabe, os relacionamentos não podem ser assim. Eles precisam ser construídos com graça. O amor de Deus é revelado nos relacionamentos. Você sabia disso? A ideia de Deus é corpo, igreja. Os dons foram dados, com exceção do dom de língua, para abençoar o outro. É corpo, é relação, é o abraço de Deus na vida do seu irmão. E a gente, às vezes, em casa, a gente age muito mal com os que estão perto. A gente não tudo sofre. Existe uma vontade de resolver tudo bem. Todo mundo pode esquecer meu aniversário, menos você. Parece uma coisa tão pequena, né? Mas por quê? Porque todo mundo pode, menos ele, menos ela. Não é, meu irmão? Não tem suas dificuldades? O desafio de andar junto e de amar com o amor de Deus e de fazer o bem. Ah, pastora, tenha paciência. Essa semana ele estava todo atravessado. Como é que eu posso fazer o bem? Prepara aquela comida maravilhosa que ele ama e põe na mesa. Se ele disser, está com cheiro diferente. O que você quer, meu amor? Quer que eu faça de novo? Você vai matar o cara, mas ele vai sobreviver. Você vai olhar e vai dizer assim, ele vai dizer assim, não é possível, tem alguma coisa aqui estranha. Tem. É algo sobrenatural. É o amor de Deus na prática, no dia a dia. A gente se magoa com uma facilidade. Suportar o outro? Não. Eu tenho que exortar o outro. Eu gosto mais do exortar do que do amar. Amar eu quero receber, mas o amor de Deus não foi receber, foi dar. É o amor que dá. E Deus vai nos dar no nosso mapa oportunidades de amar. Amar aquela pessoa que oferece a você uma bacia de caranguejo é fácil. Vem para minha casa, né, Betinha? Vamos comer caranguejo junto. Mas amar alguém que disse, não gosto dessa pastora, é desafiador. Cada vez, querido, que nós virmos uma rejeição a gente, escute assim, Deus está me dando uma oportunidade de expressar meu amor por Ele. Você já pensou assim algumas vezes, na hora da rejeição, das pessoas que você acha que jamais vão lhe rejeitar? Quando ela fizer, aí você diz, obrigado, Jesus. Que oportunidade que o Senhor está me dando de fazer bem e mostrar meu amor por ti. É tremenda essa palavra, queridos.
Aí a Bíblia diz, tudo espera, num sentido religioso, esperar pela salvação com alegria completa, com confiança, com esperança, tudo suporta, fica. Ah, pastora, tem um limite, tem uma hora que eu não aguento. A Bíblia está dizendo que o amor de Deus tudo suporta. Eu não vou aguentar, é uma palavra que você tem que riscar da sua estrada, porque todas as coisas cooperam juntamente para o seu bem, porque você ama o Senhor. Então, quando Deus disser, chega, como ele fez com Ló, o que ele fez com Jó? Ele disse, até aqui, Satanás, daqui para frente você não passa mais. Tem a hora do chega, mas essa hora é Ele que determina. Eu posso chorar, eu posso orar, está duro, Senhor, não estou suportando, o meu sentimento é de quem não vai suportar, mas eu confio em Ti e vou fazer o bem. E o final dessa história é o Senhor que escreve, porque o Senhor desenhou o meu mapa, o Senhor sabe exatamente o que vem depois daquela subida da ladeira. O Senhor sabe o que vem depois, porque o Senhor vê o mapa inteiro. Sabe, esse mapa, Deus nunca vai dizer tudo a você. Às vezes a gente diz assim, puxa vida, agora sim, nós somos bem casados, estamos saudáveis, deu tudo certo, está maravilhoso. Aí você anda mais um pouquinho e começa a ver o negócio meio sombreado. Deus nunca garantiu que nesse mapa, todo o percurso seria com sol a pino, vento gostoso, temperatura maravilhosa. Não tem nenhum versículo na Bíblia que diga, toda a sua estrada vai ser plana, você vai andar legal. Não disse. Mas ele prometeu algo, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Permaneça. Fazendo o quê? Confia no Senhor. E o quê? Faz bem. Todo o caminho, sem vacilo. Por quê? Pastora, se eu fizer isso, você me garante que minha vida vai ser um mar de rosas? Não! Mas eu lhe garanto uma coisa, você vai ter o aplauso de Deus e uma promessa. Nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem subiu ao coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem são os que o amam? Aqueles que obedecem a sua palavra, porque a sua palavra nunca vai passar. Mas, queridos, é assim, eu decido. Aí sabe o que é que vai acontecer? Esse amor nunca vai se acabar. Você viu essa frase alguma vez assim, acabou o amor? Não existe acabou o amor. Ou é amor, ou não é amor. E o amor é um sentimento, não, amor é uma decisão e uma ação. Tem sentimento no meio? Tem. Você casa, apaixonada, o marido dá 10 anos de casado, você diz, por que eu casei mesmo? Não gosto desse cara. É tudo diferente do que eu imaginei. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com aliança com Deus. Senhor, eu vou permanecer casados, com sentindo, não sentindo, achando bonito, achando feio, não gosto da respiração dele, ele ronca de noite, não importa. Eu tenho uma aliança com Deus e o Senhor vai me dar todo o amor que eu preciso para amar aquela vida. Por quê? Porque Ele merece, Ele merece. E aí você vai ver a mão dele passando de uma maneira sobrenatural. Você gostaria de ver o sobrenatural de Deus? Só pastor André e pastor Júnior, vou dar outra chance. Você gostaria de ver o sobrenatural de Deus? Amém. Eu quero ver todos os dias. Sabe por onde passa? Relacionamentos. Sabe por onde passa? Amar o Senhor acima de todas as coisas, fazendo o bem. O que é que eu tenho que fazer quando eu sair daqui? 2 coisas. Mais alto. Esse é o assunto. Confiar no Senhor e fazer o bem. O caminho é nunca, nunca, nunca desperdiçar a oportunidade de amar a Deus amando meu irmão. Diga assim, eu nunca. Olhe que você está falando e papai está ouvindo. Eu nunca vou desperdiçar a oportunidade de amar a Deus amando meu irmão ou qualquer outra pessoa que Ele me dê a oportunidade de amar. Sabe, queridos, ainda que haja injustiça e maltratos, assim nós vamos estar andando
no mapa para chegar no alvo. E durante esse percurso, as pessoas mais livres dessa terra são aquelas que decidiram amar. Não me atinge. A pessoa me tratou mal quando Jesus estava na cruz, que aquela situação estava toda ali, o mais livre que tinha naquele lugar era ele. Porque ele olhava para aquelas pessoas, ele amava aquelas pessoas, ele dizia ao pai, sem pai, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Você acha que é porque ele era muito bonzinho? Não, queridos, ele era livre. A alma dele era livre. Deus quer nos levar para esse lugar de libertação, onde alguém diz, você é horrível, e você sente amor por aquela pessoa. Você não é muito inteligente. E eu digo, o que eu posso fazer para lhe ajudar? Não é terrível uma resposta dessa, né? Cria brasa viva sobre a cabeça. Mas você sabe o que acontece no coração de Deus, quando Ele vê um filho dele, confiando nele e amando de novo? Sabe o que nos traz para um lugar de filhos amados? O mundo vai saber que nós somos de Deus se fizermos o quê? Se nós fizermos o bem um ao outro. Como assim, pastora? Desse jeito que a Bíblia está dizendo. Não adianta se vestir de crente e dizer uns 3 aleluia. Não resolve. Nós vamos precisar de confiar no Senhor e amar. Confiar no Senhor, fazer bem de novo. Mas eu já fiz 10 vezes. Permanece fazendo. E Deus, no tempo adequado, Ele vai encher a sua vida, cada dia mais, de significado. Deus espera que a gente habite e usufrua dessa terra, porque Ele continua o versículo dizendo assim, confia no Senhor, faz o bem, habita na terra e se alimenta da verdade. Qual é a verdade? O que nós acabamos de ler. Cada vez que você passar por uma situação e sua cabeça disser assim, não, eu aguentei até aqui, isso não é justo. Aí você tem que se lembrar, confia no Senhor e faz o bem. Isso é um antídoto impressionante para desmontar o que o diabo está levantando ali para lhe destruir. Você sai de lá assim, livre, não carrega aquele veneno da vingança, porque é um veneno que mata você, não mata o outro, mata você. Sabe, queridos, quanto tempo você se alimenta da verdade? O que você escuta durante a semana? O que vem para os seus ouvidos? Aquela música que o marido abandonou a mulher, que o menino não sei o quê. O que você se alimenta? O que você faz todo dia? É esse alimento que vai fazer a diferença. Quando a gente se alimenta de porcaria, tem uma consequência ou não. O que você tem se alimentado? Você bebe da água viva, que é a palavra de Deus, ele está dizendo assim, alimenta-te da verdade. Alimenta-te daquilo que é, sabe, de Deus. Assim, então eu não posso nem ver um jornal, você pode. Eu não lhe aconselho a ver muito, não, porque é sempre a mesma coisa. Alguém matou a outra pessoa, um negócio, não vai ser muito diferente daquele que você viu a semana passada. Mas, sabe, só que o que fica na sua cabeça? Quando você acorda de manhã, a primeira coisa que vem é o quê? Do que você se alimenta? Eu lembro uma ocasião que nós saímos juntos para jantar fora com um amigo do pastor que ama motocicleta. Foi uma noite um pouco desperdiçante para mim, porque eu não sei nada de moto, mas eu fiquei escutando o rapaz falando que a moto, que não sei o que, não sei o que, e eu vi o que tinha no coração dele. Não tinha nada de errado, porque não tem nada de errado gostar de moto. Mas quanto tempo ele gasta? Você vai expor aquilo que você come. Você precisa comer a verdade. Quando você ouve assim, se vinga porque ela merece, isso não é a verdade. A verdade é o que sai da palavra. Confie no Senhor e faça o bem. Há uma certeza de que Ele vai estar conosco todo o tempo. Dá uma lida comigo aqui em Salmo 23, 4a. Eu não sei se tem esse texto aí. Mas ele diz assim, se você souber, diga comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Aquela presença é uma segurança absurda. 1 Coríntios 2,9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O pessoal diz que no fim do arco-íris tem um pote de ouro, né? No fim da sua estrada. Lá quando você se encontrar com o Senhor, porque todos nós vamos ter esse dia, desse appointment. Se você andar na estrada, nessa estrada maravilhosa que Ele desenhou para você, com todos os rios, com todas as descidas, com todas as pedras, mas você andou nela, confiando no Senhor e fazendo bem, quando você chegar naquele lugar, que ainda não foi revelado completamente, você vai entender, quando Ele diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem subiu para coração de homem algum o que Deus tem preparado para você. Vamos levantar e vamos orar. Você quer terminar aqui, meu bem? Glória a Deus por essa palavra. Vamos passar por lutas, vamos passar por dificuldades, porque isso faz parte da vida. Mas você sai daqui andando nas duas pernas da vitória. Estou passando por luta, o que é que eu vou fazer? Confiar e fazer o bem. Mas por que você vai fazer o bem? Porque faz parte do meu caráter. Eu sou filho de Deus. Eu não faço bem porque eu faço teatro, não. Eu faço bem porque Ele me fez bem. Eu faço bem porque eu era mau, eu era ruim, eu não prestava para nada, e Ele me amava, Ele me amou, Ele fez de mim uma nova criatura. Agora eu tenho que não apenas ser vencedor, mas andar como vencedor. E a promessa é que você vai ter um legado. Habitarás na terra. Você não vai ser um homeless almático. Você não vai ser alguém que passa por aqui e não deixou nada. Ele vai ter raízes. Você vai ter raízes. Você vai ter família. Você vai ter aqui uma história. E você não vai apenas ser aquela criança mimada que come qualquer coisa e diz: comi. Não. Verdadeiramente sereis alimentados. Você crê nisso? Diga amém. Dá uma salva de palmas forte para o Senhor. Levanta assim sua mãozinha, olhe comigo e diga: Senhor Deus, passo por muitas lutas, o Senhor conhece meu coração, mas eu recebo essa palavra. Confiarei em Ti sempre, mesmo quando eu tiver medo. Em Ti confiarei, e eu farei o bem, Senhor, porque faz parte do meu DNA. Eu sou Teu filho, eu sou discípulo de Jesus, eu digo que estou nele, e é por isso, Senhor, que eu atuo, que eu ando como Ele andou, e eu sei que a minha existência nessa terra não será em vão, e serei nutrido da Tua palavra, da Tua verdade. Abençoa a minha casa, a minha família, em nome de Jesus. Amém.